Bom domingo para você, meu irmão. Bom domingo para você, minha irmã. É com alegria que iniciamos o programa Discípulos e Missionários na TV Canção Nova, essa TV comprometida com a ação evangelizadora da igreja. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho a alegria de estar com você no programa Discípulos e Missionários. Esse domingo é o domingo da Palavra de Deus. O Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu neste domingo, o domingo da Palavra de Deus. E é sobre a Palavra de Deus que nós vamos refletir no programa de hoje, a Palavra de Deus que é fonte de vida, fonte de vida, a vida de Deus que nos vem por meio também da Palavra. Para refletir conosco sobre o domingo da Palavra de Deus, contamos com a palavra, a presença amiga de Dom Odilo Pedro Schere, arcebispo de São Paulo. Dom Dilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Pois não, um bom domingo também, e a vocês todos que nos acompanham, um bom domingo, uma boa semana, e hoje um bom domingo da Palavra de Deus. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 45. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras. Aquela passagem dos discípulos de Emaús, em que Jesus ressuscitado, portanto, dá a eles a graça de compreender as Escrituras. E de São Jerônimo, uma palavra de São Jerônimo, um padre da igreja: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Tanto, Dom Dilo, a importância, esse domingo quer colocar em relevo a importância da palavra de Deus para a igreja e para todos nós. Sim, o Papa Francisco teve essa intuição de instituir esse domingo como o domingo da Palavra de Deus. Teve essa intuição para ajudar a igreja toda a valorizar mais a Palavra de Deus. Certo? Nós temos aqui no Brasil já o mês da Bíblia, Exato. que é setembro, e também o dia da Bíblia. Mas não é assim em todo o mundo, E por isso o Papa, com esta decisão, quis instituir, isto é, incentivar as igrejas, as comunidades a valorizarem mais e mais a Palavra de Deus. É claro que todo domingo é domingo da Palavra de Deus, que nós lemos na missa. Sem dúvida. Só que no dia de hoje, o Papa propõe que se faça mais em relação à Palavra de Deus. Além da missa, é claro, se façam estudos, se façam reuniões, se faça discernimento sobre como interpretar, enfim, como praticar a leitura bíblica e, claro, como acolher a Palavra de Deus na nossa vida. Dom Dilo, temos já uma participação, aproveitar essa participação, uma pessoa que quer fazer uma pergunta para o senhor. É uma criança, é o Enzo. Vamos ouvir então a pergunta do Enzo para Dom Dilo. Como eu posso ler a Bíblia e entender da melhor forma? Enzo, muito obrigado pela sua pergunta. Então, Enzo, como posso entender a Bíblia? Qual é a melhor forma de lidar com a Bíblia? Olha, Enzo, eu vou lhe contar como eu aprendi a gostar da Bíblia. Eu era criança como você também. E lá em casa não tinha Bíblia, mas tinha a história sagrada, que eram trechos selecionados da Bíblia e bem assim ilustrados com figuras. Então a gente lia uma página sobre o rei Davi, sobre Golias, sobre Esaú, Jacó, essas histórias, Abraão, sim, Noé, assim por diante, Isaac. A gente lia as histórias numa página, na outra página do lado tinha as figuras. A gente olhava mais a figura para depois ler o texto, Mas assim a gente aprendeu a gostar e a gente quase que sabia de cor aquelas historinhas da Bíblia. Então, Enzo, fala lá com sua mãe para ver se tem, de repente, alguma coisa assim, A Bíblia explicada para as crianças, algo assim. Mas também, isso vale para todos. Eu acho que uma forma prática é começar a ler a Bíblia pelos evangelhos. A Bíblia não é um livro como outros. A Bíblia é, de fato, uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca, por isso ela normalmente não é lida do começo ao final. A gente tem que selecionar por onde começar. Para nós cristãos, começa com os evangelhos. Começa com os evangelhos, o Novo Testamento,
E aí a gente vai ao Antigo Testamento, a gente vai entender melhor. Isso porque Jesus é a luz que ilumina a compreensão de toda a Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Então, Enzo, outra coisa é ler todo dia um pouco, né? Não ler o dia inteiro, mas ler um pouco todo dia da Bíblia. Isso ajuda a gente a amar e gostar da Bíblia. Aproveito para divulgar, né, um livro do Padre Jonas. Padre Jonas ensinou para muitos, né, um livro, através do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é uma leitura orante, né, uma forma de leitura orante da Palavra de Deus. E como o senhor disse, né, comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos. O Padre Jonas ele já coloca a primeira carta de São João, né, para que a pessoa já tome consciência de que Deus é amor, de que Deus nos ama e assim por diante. Então, também tem essa forma, né, esse método, né, Dom Dilo, Sim. leitura orante da Palavra de Deus, para que a pessoa, quem tem mais tempo, que pode se debruçar, não é? Mas também as comunidades cristãs, as paróquias Sim. promovem cursos bíblicos, né, Dom Dilo? Isso ajuda? E tem mais uma coisa, né? Também, olha, quem participa normalmente da liturgia, na missa nós temos normalmente, durante a semana, 3 trechos bíblicos. E no domingo, 4. É verdade. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Então, se a gente participa regularmente da missa e escutando com atenção as leituras da Palavra de Deus, a gente ali está aprendendo a acolher a Palavra de Deus na comunidade, né? Depois expressando a fé na Palavra de Deus. E além do estudo, da reflexão, da oração com a Palavra de Deus, tudo isso é por conta da vivência, né, Dom Dilo? Claro, sim. Vivência da Palavra de Deus, né? Como Jesus disse, não basta ouvir a palavra, mas é preciso praticar a Palavra de Deus. Sim, sim, sim. E depois também tem a igreja, ela vive desafios em relação à evangelização. Mas é importante também, na evangelização, colocar em evidência a palavra de Deus, ou seja, evangelizar é anunciar a palavra. Sim, anunciar a Palavra de Deus, explicar, né? E, por outro lado, também levar em conta que a Palavra de Deus, ela tem a força de Deus. Então, ela tem a capacidade de produzir os seus frutos, independentemente também daquilo que nós fazemos, digamos assim, não é pela força nossa que a Palavra de Deus produz fruto, mas pela sua força. Ela tem uma Então, força própria, né? acolher a Palavra de Deus com fé, deixar que ela transforme a nossa vida. Muito bem. Bem, o programa Discípulos e Missionários, ele pode também ser acessado no canal do streaming da Canção Nova. Você pode baixar no seu celular o aplicativo CN Plus, cnplus.cançãonova.com. Ali, claro, existe um acervo enorme, né, de evangelização, né, pregações, músicas, né, com esse conteúdo de evangelho, de palavra de Deus. E também tem o nosso programa Discípulos e Missionários, que você pode acessar e também divulgar. Nos ajude nessa divulgação. Dom Dilo, estamos chegando ao final do programa de hoje. A sua palavra e a sua bênção para o encerramento. Pois não, com muito prazer. E assim chegamos já ao final do mês de janeiro. Pronto, de O 2025. Ano jubilar já só tem 11 meses agora. Já entramos bem no ano jubilar. Vamos começar a vivê-lo, né, com intensidade daqui para frente, com o tema da esperança, né? Tema da esperança. Mas o ano jubilar é sempre um ano de alegria, de chamada conversão, renovação da vida cristã e, com o tema deste ano da esperança, ainda mais renovar também a nossa esperança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.